Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e nós vamos a um vídeo especial de psicologia que tem muita gente esperando, que é um vídeo sobre a psicologia nos desenhos infantis, tá certo? Olha só que bacana, a gente tá falando de uma coisa que muita gente curte. Quando você virar pai, principalmente, você entra numa vibe de ver desenho, até porque o seu filho vai ver desenho e em muitos desses momentos você está com ele, na sala, na cozinha, seja onde for. Ele tá assistindo desenho, meio que você acompanha, né? E cria aquele clima de, não, deixa aí nesse canal para ele assistir, ou deixa nesse vídeo para ele assistir, né? Que é uma coisa bacana. Então a gente acaba virando meio que especialista nos desenhos, né? Inclusive o Porta dos Fundos tem um vídeo que fala sobre isso, os pais conversando sobre os desenhos, é muito louco. Um pai fala assim, nossa, eu tô na terceira série do Pocoyo. Ah, não, eu tô assistindo a Peppa Pig, não sei o que, é bem interessante. Então os desenhos infantis, eles tendem a nos envolver de uma forma muito louca. E as crianças ficam malucas com os desenhos infantis, né? Agora, esses desenhos infantis, eles não são feitos de qualquer jeito, eles não são feitos para qualquer um e eles não são qualquer coisa. Esses desenhos, eles têm todo um trabalho, principalmente psicopedagógico, tá certo? Para envolver as crianças, né? Então, cada desenho atende uma faixa etária, certo? E o que nós vamos fazer nesse vídeo hoje? Eu tenho como base o desenho Pocoyo, tá? Muitos de vocês devem conhecer. E eu analisei o desenho Pocoyo e vou trazer para vocês aqui a seguinte questão. A seguinte pontuação, né? Uma visão interessante. Como é que a psicologia e a pedagogia infantil aparece no desenho, certo? A gente vai ver um pouco desses elementos aí, que vai ser o suficiente, inclusive, para você observar essas pontuações em outros desenhos também. E a gente vai envolver aqui a Gestalt, a gente vai envolver o behaviorismo, uma série de teorias interessantes da psicologia, certo? Então vamos lá, vamos começar. E se você quiser anotar, galera, olha só, a minha pauta está prontinha aqui. Vai anotando os pontos que eu vou falar de ponto a ponto para você, tá? E provavelmente vai aparecer as imagens aqui do que eu tô falando. Bom, vamos lá. A primeira coisa importante que nós devemos saber é conhecer o desenho do qual eu tô falando, tá certo? O desenho é o Pocoyo, tá? Esse desenho você pode encontrar ele na internet. Se você escrever, é Pocoyo mesmo, tá? Pocoyo. Jogou Pocoyo, vai aparecer um menino com uma roupa azul, é muito bacana, muito bonito e é top para as crianças. E nós vamos conhecer um pouquinho dele. A sequência do meu vídeo vai ser o seguinte, eu vou apresentar o conteúdo do Pocoyo, depois eu vou falar o que tem de psicologia nos elementos do desenho, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né? Quem é o Pocoyo? Pocoyo é o nome desse desenho, tá certo? E Pocoyo é o nome do personagem principal. Ele tá se focando em uma criança, tá? É uma criança pequenininha, ela é branquinha, tem a roupa azulzinha, muito bonitinha, tá certo? É uma espécie de Chaves, é muito legal. E esse é o Pocoyo. O desenho, ele é focado nele. Fora, ele tem vários amigos, mas o desenho é sobre essa criança. E mais, é sobre o desenvolvimento dessa criança, é muito legal, certo? Lógico, algo que as crianças vão absorver, mas não vão perceber, mas que nós vamos perceber, tá certo? Fazendo uma análise. Outra pergunta interessante é qual é a idade do Pocoyo, porque quando você assiste, se você não sabe direito sobre essas questões da teoria da psicologia, talvez você não perceba, mas o Pocoyo, ele deve ter uma média aí de 3 a 4 anos. Eu creio que ele está batendo ali os 4 anos, tá? Por quê? Porque o Pocoyo, ele já domina uma quantidade de palavras, ele domina poucas frases, mas algumas palavras. Então, a criança com mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos, já domina uma série de frases, pequenas frases. Ela geralmente domina mais de 200 palavras, e o Pocoyo, ele tem esse desenvolvimento. Então, creio eu que nós estamos falando de uma criança que tem mais ou menos 3 anos a 4 anos, tá? 3 anos e meio a 4 anos, tá certo? Que é o Pocoyo, tá certo? Outra coisa importante aí é com quem o Pocoyo se relaciona. Por quê? Porque uma coisa importante no desenho dessa questão psicológica no desenho é todo o sistema em volta do Pocoyo, todo o sistema em volta do personagem. Então, o que tem em volta do personagem? Quem são os seres, né, que envolvem o Pocoyo, essa dinâmica do Pocoyo? Vamos lá, vou listar para vocês aqui. Existe a Ellie, que é uma elefanta rosa, tá? Existe o Pato, que é um pato amarelo, tá certo? Inclusive, pela personalidade, pelas ações do Pato e da Ellie, você percebe que o Pato, ele é o mais velho, aí a mais novo é a Ellie, e o mais novo dos três ali é o Pocoyo, porque são um trio de amigos principais, tá certo? O Pato, a Ellie e o Pocoyo, tá? Tem
A Sonequita, que é um passarinho que fica dormindo, que é muito legal, né? Que aparece em vários. Tem o Alien raivoso é muito legal porque o Alien ele representa uma alta fantasia da criança, né? Aquela coisa onde a criança fantasia coisas além, onde ela pega aquelas informações que ela recebe nos desenhos e ela exercita esse momento de observar coisas que não são da nossa realidade, de fato, mas que para ela passam a fazer de determinada forma a realidade para ela. Por isso que a criança fantasia e boa parte do mundo da criança é baseada na ficção, tá certo? Então o Alien vai cumprir esse papel. Ele é um alien pequenininho assim, né? Que ele tenta... O papel dele é meio que fazer um contraponto de ser alguém mau para mostrar esse mal não funcionando, não sendo bom. Isso é bem interessante. Então existe esse contraponto, né? Por quê? Porque esse desenho também vai lidar com os valores, né? Então você precisa ter uma situação negativa para você mostrar que ela é negativa e que você tem que agir de determinada forma, ainda você não pode aceitar aquilo e Isso é tudo uma questão de valores, tá certo? Então o Alien faz isso. A Nina é uma outra amiga do Pocoyo. Eles fizeram um contraponto porque existe o Pocoyo e fizeram uma personagem muito parecida com o Pocoyo, que é a Nina, que representa ali um lado feminino, tá certo? Porque o Pocoyo é um menino, ela é uma menina e ela faz mesmo com a mesma dinâmica com o Pocoyo, tá certo? Então ela aparece em muitos episódios, principalmente depois de determinadas temporadas, tá certo? Outro personagem muito importante aqui são os marcianos. Quem são os marcianos? Depois de determinado momento, o desenho do Pocoyo começou a se expandir, né? Porque trazer elementos de educação, elementos pedagógicos, elementos de dinâmica, de brincadeira, e começou a aparecer alguns outros aliens, tá certo? Então os marcianos, que são bolinhas coloridas. Esses marcianos, eles são responsáveis a levar o Pocoyo para uma outra situação, e uma situação interessante. Depois a gente vai ver mais sobre isso. Mas existem esses personagens que são os marcianos, tá certo? Inclusive eles cantam umas musiquinhas muito legais, tá? Bom, então esse que nós vimos agora são os amigos do Pocoyo. Galera, presta atenção. Pode talvez parecer para você meio estranho a sequência do que eu tô falando, mas para você que é interessado em psicologia, é fundamental você entender o que eu tô falando, acompanhar a sequência e ver até o final, que você vai entender tudinho, tá certo? Você vai entender essa análise e você vai ser capaz de observar isso no desenho. Vai ser muito legal. Nesse e vários outros desenhos, tá certo? Bom, outro ponto que nós vamos observar quando a gente for falar sobre as teorias é os narradores. Aliás, existem os educadores, tá? Por quê? Porque no desenho de criança, a gente não solta as crianças, tá certo? Soltar as crianças para que elas vivam sozinhas. As crianças, elas têm que ter um direcionamento de educação, tá? Alguém que conhece e é capaz de educar essas crianças, que tem o domínio dessa psicopedagogia, dessa psicologia infantil. Então a gente está falando de educadores, tá certo? E tem dois educadores principais na dinâmica do desenho. O primeiro é o narrador, porque o desenho ele acontece da seguinte forma: é o Pocoyo e a sua turma fazendo várias coisas, várias aventuras, brincando de mil coisas, e o narrador acompanhando. O narrador meio que faz o papel do cuidador, do educador, do pai, né? Onde ele fala: nossa, você está fazendo isso? Nossa, que legal, você vai brincar, Pocoyo? Não, Pocoyo, não fica triste. Eu acho que isso não vai dar certo. E o Pocoyo, esse narrador, ele vai fazer uma ponte interessante. Ele conversa com as crianças do desenho e ele conversa com o espectador que está assistindo. Então, eu estou assistindo e o narrador está falando comigo também. E ele faz uma ligação entre nós três. Uma relação entre eu, o narrador e o Pocoyo. Isso vai cumprir um papel educacional fundamental, tá certo? Eu vou falar mais pra frente sobre isso, que é muito importante, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre elementos importantes do desenho. E aqui eu já vou começar a colocar as teorias da psicologia, tá certo? Elementos, e aí tem bastante coisa pra gente ver aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos à primeira pontuação aqui, ó, importantíssima, que são, que a gente vai perceber no desenho, e eu vou colocar a imagem aqui, que é as formas simples, cores simples, tá certo? E como o fundo se destaca da forma principal, da figura principal, tá certo? Bom, e por que tem essas características esse desenho? Vamos por ponto agora. Primeiro a gente pode abordar a questão da teoria da Gestalt, que é o que ela entende como aquela forma simples, a forma fundamental,
que é aquela forma onde nós procuramos compreender o mundo, né? A Gestalt vai falar que existe uma forma em que a nossa percepção percebe as coisas. Qual é essa forma? Ela procurar uma forma simples, uma forma fácil, prática, por quê? Porque, né? Pra gente conseguir entender as coisas de uma forma fácil, tá? Então, quando você olha uma série de desenhos bagunçados, para que você não se esforce aleatoriamente, a sua mente vai procurar aqueles elementos que ela já conhece, aqueles elementos que são do cotidiano da sua percepção, bola, retângulo, triângulo e quadrado, tá? Eu tenho uma experiência que eu fiz com a minha filha, exatamente essa, que vai estar aqui no card. Esse card eu vou colocar, gente, aqui talvez. E é um card para as playlists de psicologia. Então vai aparecendo cards aqui conforme o vídeo for passando. Você vai clicando e depois você vê essas playlists, tá? Sobre Gestalt, desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento, psicanálise, tá tudo aí, tá? Para vocês assistirem. E outra coisa, se você não assistiu essa lista de psicologia do desenvolvimento, Gestalt, e você não conhece muito de psicologia ou tá no começo, você vai meio que boiar no que eu tô falando, tá? Então é importante você assistir esses vídeos. Mas mesmo assim dá pra você entender, tá? Vamos lá, mas lógico, sabendo a teoria fica muito mais interessante. Bom, vamos lá. Então a primeira coisa interessante que a gente tem é essa questão da Gestalt. A Gestalt falando sobre a questão da simplicidade da forma, a gente procurar essa forma simples. E por isso que vai mostrar o desenho do Pocoyo, ele é construído e vai mostrar que todos os elementos eles são extremamente simples, tá? Então você tem ali o Pocoyo, que é redondinho, você não tem desenhos com muitos contrastes de cor, as cores geralmente são cores inteiristas, são opacas, não são cores que se entrelaçam para não bagunçar. Eu vou colocar aqui um paralelo para vocês entenderem como cada desenho tem um público, tá certo? Eu vou colocar a foto do Daniel Tigre, o desenho do Daniel Tigre. É um desenho onde é muito colorido, tem muita coisa, tem figura e fundo, é uma loucura, é tudo junto, só que é para crianças que são maiores. Você percebe que o Daniel Tigre já tem os seus 8 anos, tem os seus 7 anos, na verdade ele tem 6 para 7 anos. Ele é uma criança muito maior, tá certo? Então isso já não é uma dificuldade para ele consegue acompanhar o que são os elementos na tela. Diferente do Pocoyo, que o fundo geralmente é um fundo único. Ou é tudo branco, ou é tudo roxo, ou é tudo azul. E as figuras que estão se mexendo, elas se destacam. O que isso tem a ver agora com a psicologia e o posicionamento da Gestalt? Da Gestalt. É que isso facilita para identificar, reconhecer e compreender aquele elemento que eu tô tendo contato. Então, por exemplo, essa é uma xícara. Olha lá na parede branca, a criança tem dificuldade de compreender exatamente o que é isso. Agora, se eu pego essa xícara e eu coloco ela aqui, automaticamente ela se destaca. Automaticamente, a percepção da criança já vai compreender de uma forma muito mais fácil, porque a percepção dela não está sendo enganada, essa figura está sendo destacada, certo? Então, é isso que o desenho faz, ele coloca os personagens principais e os elementos principais se destacando de um fundo, que vai trazer para a percepção dessa criança uma compreensão mais rápida daquilo. Então, por exemplo, ele tem os marcianos, como eu disse, eles têm umas coisas interessantes, né? Ele como musiquinhas que servem para enfatizar alguma coisa. Tem uma musiquinha da casa que é sensacional, e aí depois ele vai mostrar os elementos da casa. Os marcianos aparecem e mostram uma chave, tá? Eu vou ver se eu acho a imagem, talvez eu coloque aqui. Mostrou a chave. E aí, eles ficam em volta da chave e aparece a chave grandona assim na tela. Pá! Chave! E fala chave. Vem os marcianos em volta da chave e eles começam a cantar. Tum, 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 tum. Chave, chave. E é frenético. E aí fica chave e fica mostrando a chave pra você. E como a chave tá destacada do fundo, o fundo é de uma cor, a chave é de outra, a criança ela vai interligar. Olha, ele falou que isso é uma chave. Olha, então esse formato, esse objeto é uma chave. E depois vem uma musiquinha que vai tentar interiorizar, né? Do interior, isso mesmo. Vai tentar colocar esses elementos de uma forma muito mais simples e clara para a criança. Enfatizando a música, enfatizando a palavra única, chave,
chave, chave. Lembrando que o Pocoyo, ele domina poucas palavras e nesse período a criança ela reproduz as palavras, tá? Não espere que a criança conheça os conceitos da palavra, gente. Ela não conhece os conceitos das palavras. Ela só reproduz aquilo, mas ela não tem conhecimento conceitual. Isso significa que ela também não tem um conhecimento sentimental aprofundado sobre aquilo, porque aquilo não tem um significado específico para ela. Isso vai ser construído, tá certo? Por isso, eu vou falar uma coisa que pode ser meio polêmica aqui, tá? Mas por isso que você não precisa se preocupar, por exemplo, se você é evangélico, de colocar só desenho evangélico para sua criança de 1 ano, porque não vai fazer efeito direto nenhum, tá? E indireto também quase nenhum, porque ela não tem conceitos, porque assim, a nossa dinâmica, a nossa percepção faz com que você realmente se ligue com aquilo e é importante para você, pai, só que para a criança não faz sentido. O que ela está percebendo ali está longe de ser algo que você percebe. Você fala, ai, que bonitinho, tá falando de Jesus, tá falando de não sei do que, tá falando de sei que lá. Só que ela não entende nada disso, a criança pequena, tá certo? Até os 2 anos isso vai ser repetição, isso não vai ter nenhuma concretude simbólica para ela em questão de conceitos, de entender o que aquilo é de fato, tá? Isso quando ela for maior é mais interessante porque ela vai compreender e vai relacionar. Então, por favor, tá confuso? Vem na playlist de desenvolvimento do ser humano, de psicologia, que eu vou deixar o link aqui, ou o link já passou, e veja, por favor, tá certo? Veja porque eu acho que vai ser muito importante para você entender isso. Levando isso em consideração, o que nós estamos falando, né, de pontuação aqui? Eles colocam essas questões simples. Já que a criança não sabe o conceito disso, ela vai construir o conceito, essas apresentações têm que ser simples. Por isso que o Pocoyo fala pouco, por isso que o narrador fala pouco, as frases são rápidas, são breves, são repetitivas e eles vão mostrar essa frase se mostrando de várias formas, certo? Então, o primeiro ponto importante é a questão da forma simples que é apresentada para a criança, tá? Isso tem tudo a ver com a necessidade e aquilo que a percepção dela percebe e entende enquanto aquela idade, certo? Próximo ponto importante são as cores e a representação. Isso daqui já tem muito a ver com a educação própria, né? A questão pedagógica em si. Porque quando você apresenta as cores não estão aí de bobeira para ser bonitas. As cores, elas têm um significado, elas têm uma representatividade. Então, quando você coloca uma árvore com os galhos, né, o tronco marrom e a sua copa verde, a criança vai identificar e vai relacionar aquilo como uma árvore, certo? Quando você desenha árvore, você pinta o quê? De roxo? Não, você pinta do básico geralmente, que é o quê? As cores básicas que nós conhecemos e entendemos que é uma árvore. E as cores são especialmente apresentadas no Pocoyo de uma forma muito simples, de uma forma destacada do fundo, para que ela fique clara para a criança, aquele formato, aquela ideia, aquele objeto, certo? E as cores, elas vão representando coisas, isso é importante. Por quê? Pelo fato da criança relacionar essas cores e esses elementos, isso vai dando uma estrutura do que é aquele elemento. Então, quando ele fala água, mostra a água azul, certo? Quando fala sol, mostra o sol amarelo. Então, a criança vai relacionando aquela palavra que vai ser repetida, que vai ser cantada com aquele elemento. E o elemento não é preto e branco, ele tem a sua cor própria. Então, é todo um relacionamento que ela faz psíquico. Vou deixar um link aqui, outro link, galera, é aula de psicologia, tem muita coisa bacana, eu vou deixar vários links, se você ver todos esses vídeos, você vai ficar show de bola, estão todos aqui no vídeo, tá certo? Qual link eu vou deixar aqui? Eu vou deixar um link de uma playlist que é Papai e Mamãe ou Papai Educação, eu não sei se eu mudei o nome, mas deve ser Criança Saudável, vou deixar o link aqui da Criança Saudável, que vai ser um vídeo onde vai falar como é que a criança interliga todas essas coisas na mente dela, tá certo? E atinge todas as coisas, é bem interessante. Bom, então é para isso, essa questão da figura e fundo, e agora das cores e a representação, a representatividade das cores, tá? Como ela vai interligar e interagir com isso, certo? Outro ponto importante que a gente tem aí, né, dessa questão dos elementos, e nós estamos falando das formas simples e claras, dentro dessa questão das formas, né, a gente tem a questão especificamente do fundo branco e das figuras, tá certo? Que é a relação figura e fundo.
Então, você vai ver que determinadas idades eles vão conseguir decifrar e entender a relação do que eles estão vendo, tá? Essa relação figura e fundo é muito importante para que você tenha uma clareza no entender daquilo que você está observando. Então, isso fica muito claro no desenho. Inclusive, quero dar uma pontuação aqui. Você quer saber para que público é aquele desenho? Observe quem é o personagem principal. O personagem principal, ele é para atingir o público principal, o público-alvo, certo? Então, quer dizer, se você tem o Ben 10, o Ben Dennison, e ele tem 10 anos, 11 anos, é porque aquele desenho não é para quem tem 18, é para quem tem 10, 11, 12 anos, certo? Então, quando você olha para o Pocoyo, você vê uma criança que quase não fala, um desenho que tem bastante música, bastante cor, bastante ritmo, um desenho muito simples. Logicamente, esse desenho não é para o seu filho de 10 anos, tá? Ele é para uma idade mais específica. Isso é importante porque tem muitos pais que cometem os erros de tentar enfiar nos filhos desenhos mais complexos. Eu, às vezes, coloco o desenho pra mim e deixo o Matheus assistindo também, mas eu tenho ciência que é pra mim, que não é pra atingir ele esse desenho. Então, vamos supor, eu coloco Homem-Aranha, porque eu assisto muito desenho, né? Anime, coloco lá, mas eu assisto um pouquinho e eu sei que não é pra atingir ele. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, um desenho do Homem-Aranha, da Netflix, ele não vai entender bolhufas, né? Porque tem muita fala complexa, são símbolos que ele ainda não compreende, certo? Então, isso é importante, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho de vídeo aqui, meu Deus. Tá. Ó, o vídeo deu 21 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei, deixa eu pensar se vocês merecem. Não, eu vou fazer um vídeo só. Eu vou fazer um vídeo longo, que é pra matar logo, pá, essa pontuação, né? Bom, então vamos lá. Falamos agora de figura e fundo, vamos falar de uma coisa importantíssima aqui, que é a narrativa, ações e estímulo. Beber uma água, porque 20 minutos, água não, suco, 20 minutos falando, essa vai ficando seco. Vamos lá, próximo ponto aí, anota aí, narrativa, ação e estímulos, tá certo? O que a gente vai ver aí, né? Uma coisa interessante é aquilo que eu tinha falado sobre o papel do narrador, as cores e as ações que são enfatizadas. Existe um ciclo muito importante no desempenho do desenho, que é o seguinte: a gente vai ter um personagem que faz algo, isso é muito importante, tá? Um personagem que faz algo. Olha só como é que a educação psicológica vai funcionar. E psicopedagógica, né? Essa ação vai funcionar. O personagem faz algo. O Pocoyo, ele chutou a bola. Pum! Lá longe. Os seus amigos estavam brincando, ele ficou com raiva e chutou a bola. O personagem fez uma ação. Vai entrar o papel do narrador. Quem é o narrador? O narrador é a espécie do educador. O educador, o pai, né? Família. O narrador aborda a criança e tenta entender o porquê que ela fez isso. Então o narrador chega e fala assim: por que você fez isso, Pocoyo? Chutou a bola lá longe, e agora? Como é que vocês vão jogar? Olha que interessante, ele não esculachou o Pocoyo, falou: caramba, Pocoyo, nós estava brincando aqui, você jogou a bola, você é louco, você é retardado. Ele está falando com uma criança de 4 anos. Olha só que interessante a construção. Pocoyo, como é que a gente vai jogar? Agora temos que pegar a bola. E aí ele deixa o Pocoyo pensando: é mesmo, a gente estava jogando, né? Tem que pegar a bola para jogar. E aí tem um outro papel importante, que são as ações, né? Que são enfatizadas, né? As cores e as ações. Uma coisa muito importante é que, como a figura está destacada do fundo, você percebe facilmente as ações dela. E é nesse momento que vai começar a rolar essa educação, esse direcionamento sobre a questão afetiva, certo? E eu nem escrevi essa palavra aqui para me falar. Afetiva, certo? Então, no desenho é interessante que, por exemplo, quando os personagens ficam bravos ou eles expressam alguma emoção, e esses desenhos, essas emoções expressas no desenho, elas são extremamente claras para a criança compreender. Por quê? A ideia do desenho, a ideia do educador do desenho, do narrador, é ajudar a criança a lidar com aquilo,
Você está falando de uma criança que está na sua primeira infância, essa primeira infância vai acabar mais ou menos com 7 anos, lá para 7 anos. Então é uma fase onde ele já começa a ter uma série de comportamentos e entendimentos sobre algumas questões. Você precisa ver o vídeo sobre o período pré-operatório. Pré-operatório, cadê? Deixa eu ver se eu coloco esse vídeo linkado aqui. Cadê? Aqui em algum lugar. Porque você vai entender o que a criança pensa, como é que ela sente, como é que ela se envolve socialmente, certo? Então o papel do narrador, nesse momento, é lidar com essa expressão da afetividade da criança, com essa expressão do sentimento. Então ele chutou a bola e ficou com raiva. Como a imagem do Pocoyo está destacada do fundo, ele vem para frente e ele faz a expressão. Olha que interessante. Aconteceu uma ação, ele chutou a bola longe, a criança já chutou a bola longe. Ele chega perto da câmera, o narrador fala, você chutou a bola longe, a gente precisa pegar a bola para brincar, sem culpar a criança. E a criança, não quero mais brincar, né? E ela chutou a bola de raiva, porque ela não queria mais brincar, que aconteceu alguma coisa. E aí, sabiamente, a criança vem, mostra, e ela enfatiza essa sensação que existe para o público, que é a criança que está assistindo, os pais que estão assistindo. E aí entra o educador para resolver o problema. Entra o educador, que é o narrador, e o narrador vai usar o público para ser parte da narrativa e para educar também, para fazer esse papel de educador. Então ele fala assim, Pocoyo, mas todos estavam brincando, vamos continuar brincando? O que você acha? Vamos pegar a bola. A Ellie pode ir com você pegar a bola, por exemplo. Fala, não quero brincar, Pocoyo, mas estava tão legal, você cansou de brincar? Cansei de brincar, não quero mais brincar. Aí ele não se expressa direito, né, porque é uma criança de 4 anos, e sai de bico. Aí alguém vai lá, pega a bola e começa a jogar, e aí o narrador fala... eles começam a jogar e não chamam o Pocoyo. Aí fala assim, o narrador, né? Horas, parece que o Pocoyo não quer mais jogar, ele ficou chateado. Pato, vamos chamar o Pocoyo? Aí o narrador vai lá pro Pocoyo e fala, Pocoyo, vamos jogar, eles estão te esperando. Estava tão legal. Aí o Pocoyo, não, chateado. Vamos, Pocoyo, cada um vai jogar um pouquinho, agora é sua vez. Aí o Pocoyo muda de afeição. Aí ele fala assim, tipo, vamos lá galera, o que vocês acham? Fala pro Pocoyo. Ele deve jogar de novo para brincar com seus amigos? Aí o público, em uma voz alta, como se fosse nós, né? Fala, sim, vamos brincar, Pocoyo, vai brincar. Como se fossem algumas crianças falando Pocoyo. Aí o Pocoyo, então tá bom, vou brincar. Brincar. Aí ele vai e brinca. Então você vê um ciclo educacional. Você vê a criança tendo uma ação, uma reação a alguma coisa que aconteceu. Você vê o educador lidando com essa criança. As ações dele condizem com... O tempo tá seco. As ações dele condizem com a idade e com o que a idade compreende, porque não adianta você reprimir e tudo mais, e vir com ações em que a idade, para a idade não é funcional. Lembra que eu falei? Se ele chega e fala, Pocoyo, você tá louco? Tá todo mundo querendo brincar, você parece que é doido, você não pode fazer isso. Ele não vai compreender esse símbolo, essas linguagens. Então você trata de uma forma diferente, até porque ele fez aquilo de uma forma muito específica. Então olha só como é que é importante você conhecer essas fases. Então o educador está lidando com essa fase, com esse posicionamento educacional, pedagógico, psicológico que ele conhece, e ele usa uma terceira pessoa ali para lidar também, para fortalecer essa ação. E essa terceira pessoa é interessante que são vozes de crianças, então são crianças falando para uma criança. Vai lá, Pocoyo, vamos brincar. E aí o Pocoyo está escutando uma criança. Então para ele assimilar é muito mais interessante, para ele aceitar é muito mais interessante. Então isso é uma coisa importante que eu queria falar, que é exatamente essa pontuação da narrativa e das ações e dos estímulos que existem ali, tá certo? Aí ficou os estímulos. Vamos falar dos estímulos. Porque toda essa situação, a gente pode entrar um pouquinho na questão do behaviorismo, né? Do estímulo-resposta ali, certo?
E aí a gente vai entrar num ponto dentro da narrativa, dentro da ideia dos estímulos, dentro da ideia dessa ação, tá certo? A gente vai entrar na questão do processo de estímulo-resposta, tá? Uma coisa que a gente vai entender é que existe coisas que eles colocam que são propositais, comportamentos que se mostram a todo momento. Então, uma coisa que torna o desenho muito rico são comportamentos que eles colocam a todo momento. Comportamento de todos os personagens, de diversas formas. Comportamentos positivos e comportamentos negativos e neutros, tá certo? Esses comportamentos, eles são para lidar com essas coisas e eles são elementos pedagógicos educacionais para a criança ir observando aquilo e vendo o tipo de postura, o tipo de ação, o tipo de reação, como é que se resolve isso, como é que ela pode lidar com isso e quais são os direcionamentos para que ela não se frustre, não fique frustrada. Isso a criança vai compreender ao longo do desenvolvimento dela, só que a grande sacada é ela já conhecer essas ações e reações e como lidar com isso. Então por isso que não é só mostrar uma ação, é o narrador ajudar a resolver e você como público enfatizar a solução e a criança entender que, olha, então dá para fazer desse jeito, certo? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a criança dessa idade, ela copia essas questões de uma forma muito simples e muito fácil e ela traz para ela essas ações de como lidar com as coisas, certo? Então a gente tem primeiro a questão do comportamento, que aparece ali de uma forma muito importante, e são comportamentos baseados na vida real, né, principalmente de sentimentos que a criança daquela idade tem. A gente tem a questão do pensamento também, que vai ser enfatizado, que é como lidar com isso de forma geral, né? O que a criança pensa, o que ela sente. Isso geralmente é interessante, que vem naquele ciclo que eu falei pra você. A criança faz algo, ela se expressa. Quando o Pocoyo fala raiva, chateado, ele fala chateado e ele muda a expressão. Então a criança vai se identificando com isso. E olha que interessante, ele dá uma ferramenta para a criança. Quando você estiver chateado, fala, eu estou chateado, né? Então ele enfatiza muito isso de uma forma muito interessante, tá? Que inclusive são elementos que são usados pela maioria dos bons professores e pedagogos, né, que estão em sala aí, em escola, mas deveria também ser compreendido pelos pais para lidar melhor com esse público, tá certo? Com a galerinha. Outro ponto interessante são os valores, né? Que toda essa dinâmica é para quê? É para apresentar uma dinâmica de valores para essa criança. O que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode, para que você consiga direcionar ela para uma saúde psíquica, uma saúde mental, uma saúde intelectual, uma saúde dinâmica da psique, do seu corpo, todo um desenvolvimento para que ela tenha um bom desenvolvimento, certo? Então essa questão aqui do processo de estímulo a gente vai ver também, como eu disse, com mais detalhes na teoria do desenvolvimento humano. Aliás, a gente vai ver melhor aqui no canal quando eu falo da... Cadê? Deixa eu procurar aqui. Porque eu fiz alguns vídeos específicos. Behaviorismo. Eu acho que tá lá pro vídeo 20. Behaviorismo. Teoria do comportamento. Que são fundamentais para você entender essas expressões, essas dinâmicas da criança. Certo? Vamos ao próximo ponto, então. Daqui a pouco estamos acabando. Não vai ficar tão grande, né? Tem um monte de vídeo aqui no canal de 40 minutos. Então vamos lá. Outra questão é a questão dos objetivos claros, né? Quais são os objetivos, então, desses desenhos para a criança? Tem vários objetivos, esse do Pocoyo tem alguns muito pontuais. O primeiro é a questão de enfatizar o trabalho em grupo, a dinâmica de brincar em grupo, de dividir, né? Por quê? Porque ele já está entrando numa fase onde ele vai sair desse egocentrismo, que o mundo é um mundo para ele, é um mundo dele. Ele vai sair dessa dinâmica e vai entrar numa dinâmica onde ele vai começar a participar do mundo, certo? E isso daqui já está preparando ele para esse momento, enfatizando que se a bola é sua, beleza, mas o outro também pode brincar. E olha, vocês podem trocar os brinquedos, né? Então ele vai enfatizando isso de uma forma muito sutil, de uma forma muito legal. E é um dos objetivos claros que tem no desenho. Por quê? Porque isso é coisa que aparece em todos os capítulos, tá? Outra questão é a questão dos valores, do respeito, trazer essa dinâmica para um bom desenvolvimento da criança, tá certo? Então essas coisas têm a ver com um bom desenvolvimento na sociedade, com um bom processo de vida, tá certo? Então os valores e o respeito são pontuações importantes desses desenhos, tá certo?
Outra questão é da aceitação, né? Por quê? Porque é interessante que eles começam a trazer vários elementos diferenciados que representam, inclusive, nesse momento, algumas minorias, né? Por quê? Para que ele interaja com essas minorias. Inclusive, quando eu falei do alien raivoso e quando eu falei cadê o nome dos bichinhos aqui? Dos marcianos, tem muito a ver com esses outros grupos, né? E o Pocoyo vai lidar com esses outros grupos de uma forma muito interessante, junto com o narrador e com seus educadores, certo? Qual é o outro objetivo que tem muito claro? É o envolvimento social, porque é um momento, se você viu o vídeo lá, em que ele vai começar, no finzinho desse período lá para os 7 anos, vai começar a ter um envolvimento social muito maior. Então é um desenho que já prepara a criança, já dá elementos para que ela entenda essa dinâmica de uma forma muito importante, certo? Bom, e aí a gente também vai ter o envolvimento afetivo, que também vai aumentar, vai tomar outras características e o desenho vai enfatizar isso. Até porque das maiores preocupações do desenho é tratar a questão da amizade, da unidade entre os amigos, porque eles sempre estão juntos, só que eles sempre estão com outros amigos também, que eles envolvem no meio deles, todos eles participam, brincam e estão juntos. Então, trazer essa segurança de um núcleo em volta dele, social, que compartilha com ele e faz com que ele se desenvolva, é importantíssimo, certo? Bom, e aí a gente tem tudo isso praticamente para um objetivo, né? Que é a qualidade no desenvolvimento cognitivo do período, né? Então aquele desenho está tentando passar, e hoje ainda mais com essa preocupação maior pedagógica, tentando passar a maior quantidade de elementos e ajudar com a maior quantidade de formas essa situação, esse momento de tanta atividade, né, que a criança está passando ali no seu processo de desenvolvimento cognitivo, certo? Bom, vamos concluir então, certo? Acho que foi bacana você entender os elementos, o que tem de psicologia nesses elementos, né? Para você complementar, lógico, essas informações e, sabe, você entender direitinho, com mais detalhes e ficar zica no negócio, você precisa ver os vídeos de psicologia aqui do canal. Então, vou deixar tudo linkado nos cards aqui, depois clica lá e vai assistindo que você vai ficar com certeza bem informado e você precisa dessa informação, principalmente você que estuda pedagogia, psicologia e filosofia, certo? Bom, vamos lá. E aí é o seguinte, né? Resumo da ópera. É necessário que os profissionais, galera, eles compreendam que eles precisam entender. Eu já vi algumas informações que elas são complicadas, tá? Mas eu entendo o porquê, eu nem vou abordar elas aqui. Mas a grande questão aqui é que essas informações, para quem é da área que trabalha com gente, educador social, orientador socioeducativo, psicólogo, pedagogo, professores de qualquer área, professor que dá aula de qualquer área, você lidar com o público, qualquer público que seja, é importante você conhecer o básico sobre a psicologia do desenvolvimento humano, as teorias, fazer um cursinho básico, ver o básico com os vídeos, que vão te dar uma base não para você agir, mas para você observar e reagir de uma forma mais igualitária àquelas questões, para que você acerte mais ao lidar com esse público, certo? E que você tenha um aproveitamento melhor. Então, os profissionais dessa área, pedagogia, professores de forma geral, orientador socioeducativo, que tem contato com o público e lidar com o público, precisa disso. Olha como é importante entender a teoria. Então agora você viu um desenho, certo? Que tem elementos e agora você entende o porquê que esses elementos estão postos ali e porquê que eles são importantes para a criança. Então, por exemplo, a gente falou sobre as formas e a figura destacada do fundo, certo? Então, lembra que eu coloquei as imagens? Espero que eu tenha colocado. Do tigre, do Pocoyo, você viu a diferença? Um bebezinho, você vai observar que aquele desenho para aquele bebezinho não vai ser muito funcional, porque ele precisa, naquele período, ter uma figura mais destacada, certo? Ele precisa trabalhar aqueles elementos de determinada forma. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que o pai consegue
manejar melhor aquilo que ele vai proporcionar ao seu filho, que o pedagogo, que o professor vai saber lidar melhor com esse público, porque ele sabe o básico sobre o que esse público quer, o que ele pensa sobre isso que eu estou passando para ele, né? Então você não vai colocar coisas complexas para uma criança de 5 anos, certo? Então quer dizer, você tem elementos para entender o que você pode fazer com aquele público, passar para aquele público. Algo que tem mais a ver com o que ele vai conseguir absorver e entender, certo? Então é fundamental que você, profissional da área ou curioso, saiba disso, compreenda essas pontuações, veja os outros vídeos para você ir construindo essa ideia teórica que vai ser aplicada na realidade, certo? Bom, acho que é isso. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui 40 minutos de vídeo, mas quem chegou até aqui, parabéns, porque a aula foi zica, foi uma exposição bacana, fala sério. E fica de olho, logo mais eu vou falar sobre a pedagogia em Eu, a Patroa e as Crianças, do Michael Kyle, vai ser bem bacana. Eu já vou falar da adolescência, vai ser bem legal, certo? Espero que você tenha gostado, me ajuda. Curte o canal, compartilha pro pessoal ver esse vídeo também. É para qualquer um, pai, mãe, pedagogo, psicólogo, qualquer um. Compartilha que tem gente que não sabe das informações, é necessário. Compartilha com a galera. Se inscreve no canal e eu acho que é isso tudo que eu peço. Links que eu falei pra você aqui na descrição. Tudo que eu indiquei tem aqui, tem na descrição. E livros sobre pedagogia e psicologia eu vou deixar aqui que são necessários pra você, certo? Faça sua compra pelo link pra me ajudar. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!